Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de JavaScript. Na aula de hoje nós iremos falar sobre condicionais. E se você estiver curtindo esse conteúdo, se inscreva no meu canal de YouTube, tá aqui embaixo, é só apertar o botãozinho. E me siga lá no Instagram também, que é o @berg.dev, tá bom? E caso vocês queiram os slides que eu usei nesse curso, eles também estão disponíveis gratuitamente em um link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas vamos lá. O que são condicionais e por que diabos, Daniel, você está me ensinando isso? Bom, condicionais é o primeiro passo que nós daremos na direção de mais complexidade para os nossos programas. Então, a programação ela é uma área, ela é uma ciência exata, mas é praticamente impossível dois programadores chegarem no mesmo resultado para um mesmo problema. Você pode pegar o mesmo problema e distribuir ele para 5 milhões de programadores. Eu te garanto que nenhum vai chegar na mesma resposta. E por que isso? Porque você pode criar um programa de 1 trilhão de maneiras diferentes. E a gente começa a ter mais complexidade, mais liberdade, até criativa quase, para colocar nos nossos programas a partir de condicionais. E a partir também de loops, que eu vou ensinar na aula que vem, se eu não me engano. Mas vamos lá, o que é uma condicional? Como eu acabei de falar, é uma forma de adicionar lógica ao nosso programa, permitindo com que ele execute um comando caso uma condição anterior seja completada. Então, por exemplo, vou sair de casa. Eu peguei aqui um screenshot de um vídeo do Bill Gates que está aqui no YouTube. Se vocês quiserem ver, é só pesquisar Bill Gates if else e é o primeiro vídeo que vocês vão encontrar lá. Ele diz o seguinte, um if else é muito simples de entender. Se você for sair de casa e estiver chovendo, você pega um guarda-chuva, certo? É intuitivo para você fazer isso. E um programa faz exatamente isso. Ele checa uma condição, aqui no caso para a gente tá chovendo? E se essa condição for verdadeira, ele vai lá e executa alguma outra coisa. E se ela não for verdadeira, aí o seu programa pode executar outra coisa. Entendeu? Você cria uma ramificação no seu programa. Você pega uma determinada condição, se ela for verdadeira, faz aquilo. Se ela for falsa, faz aquilo. E é assim que a complexidade das coisas vão aumentando exponencialmente. Principalmente com as condicionais. Bom, a sintaxe das condicionais. A gente escreve, uma condicional se escreve como if, e a tradução seria se, exatamente o que eu falei no slide anterior. Então é if, seguido de parênteses, seguido de chaves. Então deixa eu abrir meu terminal aqui para a gente ir acompanhando aqui a aula. Eu vou abrir aqui meu Node, meu interpretador. Maravilha. Então, qual é a sintaxe do if? If, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E eu esqueci de botar no teclado em português aqui, cara. Maravilha. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E, gente, eu estou fazendo isso tudo aqui na mesma linha, porque eu estou no Node e aí fica melhor de ver assim, tá? Mas nos seus programas você faz isso em várias linhas diferentes, tá? Você pode colocar o parênteses na mesma linha do if e as chaves pulando linhas, tá? Tanto faz qual a posição deles, desde que seja o if seguido de parênteses, seguido de chaves, ok? Então vamos lá. Dentro do parênteses você vai colocar uma condição. Então, como a gente está aprendendo, eu vou colocar uma condição bem simples. Eu vou colocar if 2 é maior do que 1. Isso a gente sabe que é verdade, certo? E aí dentro das chaves você vai colocar o código que vai ser executado caso a condição seja verdadeira, ok? Então, se isso aqui for verdadeiro, o que eu quero que execute? Eu quero que execute um console.log. Vou colocar aqui de forma estática por enquanto. 2 é maior que 1. Agora eu vou dar um Enter. Vocês acham que esse código do console.log vai executar ou não? Tcharam! Ele executou. 2 é maior do que 1. Agora, se aqui, e eu aperto setinha para cima, né? Aqui no Node, para eu ver os comandos anteriores que eu dei, tá? Então você não precisa reescrever tudo, é só apertar setinha para cima. E se eu colocar aqui uma condição que é falsa? Então eu vou colocar 2 é maior do que 10. Eu sei que isso é falso. Mas se
essa condição aqui fosse verdadeira, ela ia executar o que está dentro das chaves, né? Então vamos lá, vou dar um Enter. Putz, deu nada. Ele não printou nada na tela. O que significa que a condição dentro do parênteses é falsa. Então, nós não executamos o código que está dentro das chaves, beleza? Agora, nós temos outros tipos de condicionais. O que eu falei aqui para vocês? Eu disse que usando esse if, lembrando que para você limpar a tela do seu Node é só apertar Ctrl L. Então, você pode estar digitando várias coisas aqui. É só apertar Ctrl L que ele limpa a tela, tá bom? No exemplo anterior... Eita, eu escrevi um monte de coisa aqui, beleza. No exemplo anterior, eu disse que esse fluxo aqui de lógica era muito simples. Se um negócio for verdadeiro, faça isso aqui que está dentro do parênteses, ou dentro da chave, certo? Mas e se for falso? O que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada. Então, deu para entender que um if só, sem nenhuma outra condicional, ele fica meio seco, meio simples demais, sabe? Tipo, pô, mas às vezes eu quero uma lógica adicional. Eu quero que ele faça uma coisa se for verdadeiro e faça outra se for falso. E do jeito que está aqui, nós não temos isso, ok? Do jeito que está aqui, a gente vai executar um negócio simplesmente se a condição for verdadeira. Se ela for falsa, a gente não vai fazer nada. Então, é aqui que surgiu if-else, ou aqui que surgiu o if-else, o switch, mas não se preocupem que a gente vai explicar isso já já. Só para falar para vocês que existem mais de um tipo de if que a gente vai usar e que vai acrescentar mais lógica e mais complexidade no nosso programa. Então vamos começar com o else. Bom, eu falei aqui, poxa, Daniel, mas olha só, o if ele vai executar um negócio se for verdadeiro e se for falso. Como é que eu boto alguma condição que eu quero que execute se for falso? Bom, nós usamos o else para isso, tá? Então, a gente segue aquela sintaxe ali, de if, aí parênteses e uma lógica por dentro, e aí uma condição dentro, e aí chaves, e aí o que vai ser executado se isso for verdadeiro. E se for falso, aí a sintaxe do else é um pouco diferente. Você vai colocar logo depois do if, else, e vai abrir chaves. Você não vai abrir um parênteses. Você não vai dar outra condição aqui no else. Você vai simplesmente escrever else. E o que isso significa? Eu vou testar uma condição, somente uma. Se essa condição for verdadeira, execute aqui, no caso deste exemplo que eu dei, bem-vindo ao clube. Então, se a idade for maior ou igual a 18, opa, bem-vindo ao clube, se é maior de idade, pode entrar. E eu estou testando somente essa condição, se a idade é maior ou menor do que 18. Qualquer outra condição, ou qualquer outro resultado desta condição aqui que não seja a idade ser maior ou igual a 18, vão cair no else. Então, qualquer outra condição vai cair no else. Se a idade não for maior ou igual a 18, ele vai cair no else. Então, você precisa ser maior de idade. É isso que ele vai printar na tela. Então, seguindo essa sintaxe, como é que eu disse que era? Você digita logo em seguida do if, else, abre e fecha chaves, e aqui o código que você quer que execute, caso seja falsa a condição. Então, eu coloquei aqui, se for verdadeiro, eu quero que ele printe 2 maior do que 1, e se for falso, eu quero que printe 2 não é maior que 10. Beleza? E tcharam! Aqui está. 2 não é maior do que 10. Então, ele checou a condição. Ele falou, opa, ela é verdadeira ou é falsa? Falsa. Então, cai no else. Então, executa isso aqui. Se fosse verdadeira, executa isso aqui. O que está logo depois do if. E se for falsa, executa o que está dentro do else. Beleza? Agora, nós temos também o else if. E qual a diferença do else if para o else? Bom, o if testa uma condição e todas as outras condições que não sejam essa daqui, que eu acabei de listar, vão cair no else. Todas as outras. Você fala, poxa, Daniel, mas e se eu quisesse testar 4 condições? Se eu quisesse checar 4 coisas? E aí, se não cair nesses 4, ele vai para o else. Como é que eu faço? É aí que está a maravilha do else if. Bom, você pode testar mais do que uma condição. Então, eu tenho aqui uma variável chamada tecnologia, que tem valor de JavaScript.
E aí eu tenho uma outra variável chamada frase, que eu vou completar ela com a string a partir do resultado desses ifs que eu coloquei aqui. Que é o seguinte, eu quero testar 4 coisas. A tecnologia é Java, ela é Python, ela é PHP e ela é JavaScript. Você pode colocar quantas condições você quiser. Você pode testar quantas condicionais aí você quiser. Isso daqui podia ter 1 trilhão de linhas, tá? Você não tem limitação em relação a isso. Mas então aqui eu testei 4 condições. E o primeiro eu chequei se a tecnologia é igual a Java. Se for, eu quero que a frase seja Deus me livre. Inclusive, Java foi a minha primeira linguagem de programação e eu detestei Java. Foi assim, uma linguagem que nem se me pagassem eu programava nela. Mas tudo bem, nós somos programadores, a gente não pode se apegar muito a só a ferramenta. Mas eu já programei em Java e eu não gostei. Também já mexi um pouco com PHP e eu achei grotesco de feio a sintaxe. Mas enfim, vamos lá. Vai ser a tecnologia Java. A frase é Deus me livre. Se for Python é massa demais. Porque eu gosto de Python, acho muito massa. Se for tecnologia, a frase é ainda uso esse troço? E se a tecnologia for JavaScript, é opa, a melhor linguagem. Então vou escrever aqui uma lógica simples para a gente testar também. Só que agora eu vou testar no Visual Studio Code. Então aqui vai ficar mais fácil de vocês verem. Maravilha, pessoal! Então, eu criei uma lógica bem simples aqui. Eu criei uma variável chamada nome, e aqui ela começa com o valor de Daniel. Então, eu penso aqui. Se o nome for Daniel, printa na tela. Ah, o Daniel é programador. Se o nome for Luísa, Luísa é engenheira. Se o nome for Alice, aí printa Alice é designer. Então, se eu rodar esse meu teste aqui... Eita! Daniel é programador. E se eu colocar aqui, por exemplo, Alice, vamos salvar, eu rodar aqui de novo, Alice é designer, e se eu botar Luísa, o que ele vai printar aqui na tela? Luísa é engenheira. E aí vocês viram que a sintaxe aqui é praticamente, a sintaxe do else if é igual a do if. Tem um parênteses do lado, com a condição dentro, e logo em seguida você tem chaves e dentro das chaves você tem o que deve ser executado se essa condição for verdadeira, tá bom? E você deve estar pensando, poxa, beleza, eu chequei a condição do nome ser Daniel, o nome ser Luísa e o nome ser Alice. E se eu botar um nome inválido? O que vai acontecer com o meu código? O que vocês acham que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Você não botou, você não testou essa condição. E aí você deve estar pensando, poxa, e como é que eu coloco uma condicional aí no final e caia nela caso não seja nenhuma das alternativas acima? Bom, você acabou de aprender como se faz isso. É só você colocar aqui embaixo um else. Então, se você não cair em nenhuma das alternativas de cima, você vai cair nesse else. Então, nesse else eu quero printar o seguinte, console.log. E aqui eu vou colocar a crase para a gente poder colocar uma variável dentro. Opa! E aí eu vou dizer o seguinte. Então, se eu rodar aqui de novo o meu código, eu estou falando o seguinte, que eu quero testar todas essas condições aqui de cima, e se não cair nenhuma delas, eu quero que caia na de baixo, na última. Então, deixa eu rodar aqui. Opa, eu não conheço o Gabriel. Ah, então eu não conheço, porque eu só conheço aqui o Daniel, a Luísa e a Alice. Se eu botar qualquer outra coisa, José, e eu rodar aqui de novo, vai dar a mesma coisa. Opa, eu não conheço o José, beleza? Então assim a gente aumenta exponencialmente a lógica dos nossos programas. E agora, só para a gente finalizar, a gente vai falar do switch. O switch, ele substitui o else if. Então, por exemplo, no exemplo anterior, a gente queria testar qual era a tecnologia que estava sendo usada. Então, eu queria saber se era Python, JavaScript, PHP ou Java. E aí, fica
deu para ver aqui que essa sintaxe ela é muito verbosa, ou seja, você tem que digitar muito para você fazer else ifs, que são coisas simples, é tipo uma lógica simples. Eu quero testar a condição A, B, C, D, E. Se não for ela, eu mando para o outro lá. Então, é muito verboso e é muito, você tem que digitar muito. Se você quiser um pequeno atalho aqui para facilitar a sua vida nisso, você pode usar o switch. E qual é a sintaxe do switch? Você coloca. Ela é um pouco mais chatinha, eu confesso. Ela não é tão intuitiva. E eu uso o switch muito pouco. Então, toda vez que eu vou usar um switch, eu pesquiso como é que é a sintaxe. Porque ela não é muito intuitiva mesmo. É tipo 0% intuitiva. Então, você coloca aqui switch, entre parênteses, até a condição que você quer checar. Então, eu quero checar condições na variável tecnologia. Então, show, bota aqui. Switch, tecnologia, abre e fecha chaves. Você coloca aqui case e o nome da condição que você quer testar. E você dá um case em todas as condições que você quer testar. Então, tecnologia, eu quero testar se ela é uma string com valor PHP. Eu quero testar se ela é uma string com valor JS, uma string com valor Java. E você testa as condições assim. Esse é um jeito menos verboso e eu recomendo você usar um switch, especialmente se você tiver que testar muitas condições. Então, se você quiser testar, por exemplo, acho que de 5 condições para cima ou 4 para cima já vale a pena usar o switch, porque você vê aqueles else if, é horrível. E é isso. Aí você coloca case, a condição que você quer testar, 2 pontos, e você aqui embaixo o que você quer que execute caso essa condição seja verdadeira. Então, se o PHP for verdadeiro, eu quero que o valor da frase seja: esse troço ainda existe? Se a condição, se tecnologia for igual a JS, eu quero que a frase seja a melhor linguagem. E você tem que colocar um break aqui embaixo de tudo para ele sair do switch. Então, se ele for PHP, a frase é: esse troço ainda existe? E ele sai do switch, ele não vai para as outras condições. Você tem que ter esse break aqui no final. Você fala: nossa, Daniel, detestei esse switch. Eu também não gosto dele, não. Eu não vou mentir, não, gente. Ele é horrível, a sintaxe dele é péssima, mas vale a pena usar ele se você tiver muitos else ifs. Então, se a gente for transformar isso aqui num switch, como é que vai ficar? Vou dar uma dica para vocês. No VS Code, digitem switch e olha só que maravilha. Aqui ele abre um menuzinho. Vocês clicam aqui nesse de baixo onde está escrito switch statement. Olha só, tcharam! Ali já cria a parte chata do switch para você. E aí, tá vendo que tem uma linha verde aqui? E tem um quadrado em volta de key e value? Se liga nessa dica de VS Code. Você quer testar uma condição em qual variável? Que é esse key. Eu quero na variável nome. Opa, então bota nome. Beleza. Qual é o caso que você quer testar? Eu quero testar se o nome é Daniel. E aí você aperta Tab. E ele vem para esse valor, que é esse segundo quadrado que está sublinhadinho aqui. Então eu quero testar se... Quero testar se é Daniel. E você aperta Tab de novo, que ele vai para essa setinha verde, ó. Tcharam! Então, se for Daniel, você dá um console.log e bota aqui. Daniel é programador. Beleza, e salva. E maravilha, você já tem um switch case aqui. Você não precisou decorar aquela sintaxe grotesca aí do switch case. E ele ainda vem com default aqui, ou seja, se ele seria o else nos exemplos anteriores. Se ele não cair nenhuma das condições aqui de cima, ele cai no default. E aqui no default ele não deu nenhuma condição, né? Ou ele não deu nada para executar. Então eu vou colocar no default que eu vou printar. Opa, eu não conheço o... Putz. Eu vou botar fulano, tô preguiça de botar variável. Beleza? Então se eu rodar aqui... Opa, eu não conheço o fulano, porque o nome é José e não é Daniel. Se eu trocar aqui para Daniel e eu rodar novamente, aí vai funcionar. Daniel é um programador. Você fala, pô, eu quero testar 5 condições. Então, ó, copia isso tudo, Ctrl+C,
cola embaixo e aí vai colocando todas as outras condições que você quer. Então você quer testar a condição Luísa, aí faz isso e vai adicionando case, até você atender todas as suas necessidades aí nesse grande if else, nesse grande switch, certo? E aí, uma pequena curiosidade, vocês lembram na primeira aula, foi na primeira? Aula de operadores, acho que foi a primeira ou a segunda? Com certeza que foi a primeira. Que eu falei o seguinte, opa, a gente tem um operador que é ternário. Ele é um operador que ele recebe 2 símbolos e 3 argumentos, por isso que ele se chama ternário. E ele substitui um if else. Se você quiser testar uma condição só e ter um else para ele, ou seja, você quer testar se é verdadeiro o negócio. Se for verdadeiro, faz um negócio. Se for falso, faz outro negócio. Se a sua lógica for só isso, e esse caso de uso ele é extremamente comum. Então, estou fazendo back-end num site. Eu faço uma consulta no banco de dados para ver se o usuário existe ou não. Aqui que brilha o operador ternário. Você vai lá, checa se o user está vazio ou não, ou seja, se o banco de dados retornou um valor ou não. Se tiver vazio, aí retorna lá para o front-end, opa, o usuário não existe. Se ele não estiver vazio, você retorna o usuário para o front-end. Fala, tá aí os dados do usuário. Tá aí o ID dele, a foto de perfil, etc. Então, a gente pode substituir toda essa lógica por um operador ternário. E é uma lógica bem simples. Então, se eu colocar aqui o nome aqui é igual a Daniel, e eu quero simplesmente checar se o nome é Daniel ou não, eu posso fazer o seguinte. Nome. Gente, desculpa, mas o meu teclado, ele é tão ruim que ele desliga sozinho no meio da aula, no meio de tudo. Aí eu tenho que dar uma mexida na bateria para ele voltar a funcionar. É difícil. Vou colocar aqui. Nome igual a Daniel. Então, primeiro eu passo uma condição para ele. Se a condição for verdadeira, lembrando da sintaxe do operador ternário, interrogação. Se a operação for verdadeira, você coloca salve Daniel. Beleza, e se for falsa, a gente coloca 2 pontos e a condição que vai executar se for falsa. Então, console.log opa, te conheço não, man. Beleza, e aí quando eu salvo aqui, como eu tenho aquelas extensões do Prettier e do slint lá, toda vez que eu salvo, ele corrige algumas coisas e deixa o meu código bonito. Se você tiver em dúvida de como fazer isso, eu recomendo fortemente que você volte na aula... lembrei, eu acho que a aula de operadores é a aula 2 e a aula de configurando um ambiente de desenvolvimento é a aula 1. Aí lá eu explico como eu configurei o Prettier, para ele deixar meu código lindão assim. Então se eu rodar esse código aqui, ó, ele roda salve, salve, Daniel. E se for qualquer outra coisa, pode ser Daniel com 2 L's no final. Então digitei errado. Ele fala, eita. Ele fala, opa, te conheço não, man. Então é isso. Nós acabamos. Isso daqui nada mais é do que um if else. Perceberam agora? Olha só como é que as coisas vão clicando depois que você vai entendendo. E, sério, isso vai acontecer muito frequentemente com vocês. À medida que vocês forem assistindo as próximas aulas, vocês vão cada vez mais clicando, encaixando e falando, caraca, meu Deus, faz sentido, faz sentido. É normal, tá? E também é normal ter dificuldade, não se preocupem. E é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês na aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar no meu Instagram ou aqui nos comentários, que eu geralmente estou vidrado nessas redes sociais e eu respondo muito rápido, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até uma próxima.